Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Aos Sérgios presentes aqui, inclusive ao Sérgio Miranda, que precisou sair. Agradeço, cumprimento a todos. Em nome do Alexandre, agradecimento à diretoria, particularmente da entidade, né? Ao colega aqui que também tem colaborado na discussão, o Sérgio. E eu queria falar o seguinte: o primeiro Sérgio Miranda, ele falou de uma coisa importante, né? Sérgio Miranda está fazendo falta no nosso parlamento, né? Ele precisa ser reconduzido ao parlamento. É uma das vozes mais importantes a favor do servidor público e dos trabalhadores. Ele colocou uma coisa importantíssima: o discurso hoje está sendo pasteurizado e estão escondendo muita coisa que vai ser colocada. A reforma da Previdência é a primeira. E a não colocação do problema da DRU, ela vai ensejar a motivação da primeira reforma da Previdência logo nesse início de governo, que seria já a terceira. Então, é fundamental a gente atentar para isso e ficar muito preocupado em quem a gente vai eleger. O sinal, eu sei que os sindicatos não devem se envolver diretamente, mas está tendo um esforço enorme, está fazendo o possível para colocar no Congresso aquelas pessoas que realmente nos representem. E gostaríamos aqui que o pessoal apoiasse Sérgio Miranda, porque é uma voz que tem dado toda a atenção e o esforço para nós, com toda a garantia, toda a segurança. Ele precisa voltar. Tá? Eu vou começar aqui e vou ser bem sucinto, até para a gente privilegiar o espaço da discussão. Tá? O trabalho que vocês estão fazendo aqui é fundamental. Vocês estão passando por um momento complicado, mas do qual vocês podem tirar muito proveito. Né? É uma situação difícil, é uma imposição de discussão. O servidor público, de modo geral, ele não está não está habituado, as entidades sindicais estão precisando isso, né? A participação do servidor e construir a unidade. Nós não construímos hoje a unidade com facilidade, né? Porque são tantas as situações, as divergências, que a gente acaba criando uma divisão muito grande internamente. Então, a recomendação que eu faço para vocês, nesse primeiro momento, do que já passou para nós, ficou a experiência de que a gente deve discutir, obter informações e levar o assunto à categoria. Né? Lá no Sinal, no Banco Central, a gente fez uma votação eletrônica, com um prazo de 1 mês e pouco em aberto, também com urnas, para que todo mundo se manifestasse sobre adesão ao subsídio ou não. E ganhou por 70%, com grande discussão depois de muito tempo. Nós tivemos 2 anos de discussão, então não é uma matéria fácil. Agora, eu queria dizer o seguinte: eu fui diretor de assuntos previdenciários na época da discussão no Banco Central, e eu me posicionei contrário ao subsídio, no primeiro momento. Até que eu fui mudando de posição. E eu estou dizendo o seguinte: o subsídio não é o final do mundo. Ele tem vantagens e tem desvantagens. O que a gente precisa para aquelas entidades que vão fazer a sua implementação, que elas atentem para alguns riscos para evitar problemas mais sérios. O subsídio como um todo, como disse o Carlos Pio, ele acaba, no futuro, agregando a categoria. As reformas de previdência que vêm, elas vão criando esses problemas de diferença de salário. E são direitos adquiridos que a gente tem que respeitar. Né? E a gente, quando vai lidar com subsídio, a gente se depara com 2 problemas sérios. Primeiro, o imediatismo do colega novo. E segundo, o saudosismo dos aposentados. Nós, no Banco Central, tivemos problemas que não foram financeiros, foram de saudosismo. Por quê? As pessoas choravam pelo fim dos seus penduricalhos. Mas ali estava representado a minha chefia de departamento. Mas ali estava representado o que eu fui no Banco Central. Então, além do aspecto financeiro, ficou o aspecto emocional muito aflorado. E esse trabalho tem que ser feito. É preciso que se entenda essas necessidades para poder fazer a discussão,
para que a entidade não seja acusada depois de ter sido precipitada, ou de que os filiados tenham, se considerem enganados. Então, a informação é fundamental. O que eu digo é, informem, discutam para depois decidir, né? Tragam todas as informações que vocês têm. Mas é importante que se decida com essa base. Para os aposentados, o que eu digo é o seguinte, eu não vejo, particularmente em que pese eu ter a defesa de todos os direitos, a possibilidade da gente não ter uma outra reforma da Previdência e não mexer novamente nos agregados. A cada reforma vai se mexendo, né? De forma que isso vai se acabando aos poucos, né? Isso é fundamental, por quê? Porque são situações diferentes, em que pese aquelas garantias trazidas desde a emenda 20, por exemplo, né, para alguns, na medida do possível, né, elas são preservadas. Mas, da medida 20 para a emenda 41, para outra que vem, nós vamos criando distorções e vamos perdendo direito. Isso é um fato. Quanto mais direito a gente tiver assegurado sobre uma forma, melhor. Eu queria aqui lembrar, além da PEC 555, a PEC 270, que vocês também estão trabalhando. A PEC 270, ela é uma intranquilidade para todos os servidores ativos. Por quê? A partir do momento que você se aposenta por invalidez, você passa a receber, às vezes, 1/3 ou 1/4 do que você percebe. No Banco Central, nós temos um caso crônico de uma funcionária que entrou recebendo 12 mil e entrou no último concurso, chegou a 12 mil. 3 anos depois, ou 2 anos depois, ela precisou se aposentar por invalidez, o salário dela hoje é de R$4.000. Por quê? Porque a última reforma da Previdência, ela acabou com a paridade e ela acabou também com a integralidade. Então, essa PEC 270 é fundamental, eu sei que vocês estão na luta, ela é para aposentados e ativos. É fundamental que a gente retome isso. Nesse aspecto, o subsídio, ele minimiza um pouco esse problema, mas ele não resolve. Mas é um ponto favorável para os ativos, com a intranquilidade com relação à aposentadoria por invalidez. Nesse aspecto, o subsídio ele aumenta um pouco a média. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, o subsídio, você, ao aplicar, você vai ter que ver, primeiro, qual é o perfil da sua categoria. Se a gente não tiver aqui uma frequência dos salários e um escalonamento de todo esse grupamento, a gente não vai ter uma boa avaliação. O que aconteceu de prático no Banco Central? Nós tentamos fazer isso. Pegamos e vimos o salário de todo mundo. Mas chegamos a ver que tinha salário de 22, 23 mil. Nós sabíamos que alguém ia ficar prejudicado. Um subsídio, na forma apresentada, ou com a tabela da Receita Federal para nós, na época, ela resolvia 90% dos casos. O que aconteceu com o Banco Central? Nós aprovamos o subsídio pela categoria com equiparação à Receita Federal, porque a gente viu que ali a gente teria 10% de problema. Quando foi apresentada a tabela e foi aprovado, eles fizeram uma tabela com 5 a 7% abaixo. Isso fez com que a quantidade de pessoas prejudicadas aumentou. Só para você ter uma noção, quando nós implementamos o subsídio no Banco Central, nós tínhamos 1.200 pessoas prejudicadas, ou seja, aquelas que não tiveram reajuste. Passados 3 anos, a gente recebeu agora a terceira parcela, nós estamos com 500 pessoas ainda grosadas. E aí eu vou dizer qual é o perfil dessas pessoas. E é fundamental que vocês atentem para isso. Qual é o problema do subsídio, principalmente para os aposentados? Primeiro, a tabela, o nível de tabela. Se você não colocar um nível de tabela adequado, você vai barrar muita gente. Então, é fundamental que você tenha um nível de tabela que atenda a maioria. Tá? O teu problema vai ser menor. E, com isso, ele vai ajudar também o pessoal da base.
Então, a tabela é fundamental e a comparação da frequência de salários. Se vocês não fizerem isso antes, vocês vão dar um tiro no escuro. Segundo problema que apareceu com os aposentados. Quem se aposentou pelo artigo 192 da Lei 8.112. Vocês também seguem a Lei 8.112. O que é isso? Quem se aposentou com aquela vantagem e ao final da carreira tinha mais 20%, isso em 98, quando foi classificado, classificou-se na letra em que a pessoa estava e não no padrão que ela percebia. Isso aí criou para nós um problema enorme. Nós estamos com 250 pessoas nessa situação, para os aposentados com base no artigo 192. Segundo problema, o perfil dos aposentados do Banco Central era de aposentadoria proporcional. Vocês têm que observar isso em relação ao agrupamento de vocês. O Banco Central passou do regime jurídico ao regime jurídico único em 96, retroativo a 91, e as pessoas, logo a seguir, elas ficaram apavoradas, porque nós éramos seletistas. Em 98, todo mundo se aposentou proporcional. Isso, na época, trazia mais ou menos uma perda de 4%, 5% do salário. Com a implementação do subsídio, as parcelas, algumas parcelas que se levavam integralmente, passaram a ter um peso menor. Então, quem se aposentou com 27%, na verdade, tinha uma aposentadoria maior proporcionalmente do que os 27%. Isso acabou caindo agora. Se você se aposentou com 27% na época, você vai ter 27% da tua classe de subsídio. Então, isso é fundamental. Fazer um trabalho no sentido de identificar os aposentados com aposentadoria proporcional. Esse tem sido o nosso problema. E a terceira faixa que estão prejudicados são aqueles que tinham salários com VPNIs altos. Quem exercia cargo de função nos ministérios e que incorporou 6 mil, 7 mil, nós temos aí por volta de 100 pessoas do universo de 8 mil que ainda estão praticamente sem reajuste. Essa, praticamente, é o que a gente deve observar, essas são as observações que eu trago para os aposentados. Tá? Até porque o regime de vocês é mais ou menos parecido com o nosso. Para os ativos, nós tivemos alguns problemas? Sim, tivemos poucos problemas. Porque você não consegue implementar isso sem que o colega do lado diga, eu fui prejudicado, eu ganhei menos. Então, é preciso que haja, nesse momento, um entendimento de que é preciso formar unidade. Se não houver esse consenso, é preciso que se discuta mais antes de implementar. Mas é preciso que, antes de mais nada, a gente veja a necessidade de criar ou projetar uma carreira que seja unida e tenha condições, futuramente, dela ser, de perceber que qualquer movimento vai agregar e vai ajudar todos. Nós não podemos ter carreira dividida num momento desse. Para o sindicato é ruim. Por isso é preciso a conversa. É muito importante a conversa. É muito importante o papo com os aposentados para saber a real situação deles e mais, desmistificar muita coisa. É preciso que se desmistifique, porque muita gente acha que ia receber um valor e o resto ia ser cortado.